Por certo, você já ouviu falar sobre a lei da atração. Se tornou algo muito famoso e surgiram muitos gurus, muitos mestres dessa famosa lei que sabemos é uma das muitas leis que o nosso Deus criou. Mas qual o problema com a maneira como ensinam acerca dessa lei? O problema é o seguinte: esses mestres se esqueceram de Deus, de considerar Deus na equação. A lei da atração é uma lei que Deus criou como muitas outras leis, naturais, leis mentais, leis espirituais, muitas leis que regem o nosso universo. Mas eles se esqueceram de considerar Deus nessa equação. E muitos deles, hoje, até se envergonham um pouco de seus antigos trabalhos, porque perceberam que mesmo semeando boas coisas e pensando positivo e tudo mais, reveses e perdas e coisas que nós não entendemos acontecem na vida. E isso balançou muito o ensinamento deles. E eles caíram em confusão diante de coisas que aconteceram para as quais, certas colheitas para as quais eles não tinham semeado. Então, procuraram entender melhor essa lei. Porque, se você notar, existe uma lei chamada lei de causa e efeito, Tudo que o homem semear, isso também vai colher. Se você planta trigo, é uma lei de Deus. Se você planta trigo, você vai colher trigo. Não há uma incerteza em relação ao futuro. O futuro, que é a colheita, vai ser determinado pelo que você plantou agora, hoje. Então, o futuro, de certa forma, torna-se previsível. Eu sei que eu vou colher trigo porque eu estou plantando trigo. Não existe uma ignorância acerca da colheita. Não existem dúvidas, incertezas. Do contrário, não teríamos pão no mundo, não teríamos o sustento. Se não fosse algo previsível, não teríamos colheitas, comida. Se não fosse algo previsível, por quê? Porque o agricultor plantaria feijão e pensaria assim: o que vai sair daqui? O que vai dar, será, esta semeadura? Vai ser uma colheita de quê? Não, isso não existe. É previsível. O futuro é previsível. E mais ou menos por aí eles lidaram com a lei da atração. Se você planta pensamentos positivos, pensamentos de saúde, pensamentos de prosperidade, pensamentos bons, o que virá no teu futuro? Coisas boas. Se você plantar coisas ruins, pensamentos de pobreza, de escassez, de doença, o que você vai colher? Você vai colher isso no seu futuro. Só que, às vezes, devido a que existe não somente um poder superior, como dizem, mas um ser superior, que é Deus, a coisa foge um pouquinho, do domínio das leis. Eu vou dar um exemplo aqui no livro de Jó. Quando Deus, no capítulo 2, verso 3, disse a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha só. Homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Homem sincero, Deus diz aqui, e que ainda retém a sua sinceridade. Então ele era temente a Deus, sincero, se desviava do mal. Um homem impecável,
sem mancha, caminhando retamente diante de Deus. Eu te pergunto, que classe de sementes esse homem estava semeando? Sementes boas, por certo. E você vê pelos resultados, era um homem próspero financeiramente, saudável, abençoado com muitos filhos, invejado no Oriente. E olha só como Deus conclui o versículo. Ele disse a Satanás: havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Aqui nós vamos ver a lei da causa e do efeito. E você vai ver que aqui também foi onde os amigos de Jó se perderam ao julgar Jó de forma tão impiedosa. Porque Deus falou assim: não havia uma causa, vamos dizer, pela lei da causa e do efeito, por essa lei que eu criei, né, Deus dizendo, Jó nunca poderia ter colhido tanta desgraça financeira, na família, com os filhos, etc. Não poderia, porque isso não fecha com a lei de causa e efeito. Não fecha com a lei que diz que tudo que o homem semear, isso também vai ceifar. Por isso ele diz, sem causa. Eu o consumi sem causa. Mas havia uma causa, sim. Só que a causa era divina, não humana. Não era uma causa do ponto de vista humano de Jó, porque ele só tinha semeado coisas boas, o que lhe dava direito a colher coisas boas. Mas havia uma causa divina, e é aqui onde os gurus e mestres da lei da atração se perdem, erram, desconsiderando que Deus tem suas próprias causas e que por causa de seus propósitos divinos pode fazer com que um Jó reto e perfeito, vamos dizer, colha, entre aspas, aquelas desgraças. Faz parte de um plano e de um propósito. Agora, os amigos de Jó se perderam justamente aqui. Eles disseram assim, bom, se ele está colhendo esta desgraça, esta coisa tão horrível que aconteceu na família, nas finanças, etc., dele, tem coisa errada na vida dele. Porque para todo efeito existe uma causa. E a causa, segundo eles, era algum pecado que Jó tinha escondido, pecado oculto, e que estava sendo punido pela lei justa da causa e do efeito. Mas Deus disse, sem causa. Não, ele não plantou nada de errado para colher isso, mas eu tenho minhas próprias causas, meus próprios planos, meus propósitos. E depois que Jó passou pelo sofrimento e a desgraça e as perdas, sem pecar com seus lábios, como 2 vezes diz na Bíblia, e no final Deus diz, Jó só falou que era reto de mim, nunca pecou, né? Não pecou. Então, no final do sofrimento, Deus compensou com porção dobrada aquele sofrimento sem causa. E é isto que você tem que entender. Que se a causa divina, mesmo que você semeie conduta boa, cristianismo, conduta cristã, etc., e coisas ruins acontecem, aí você não pode ficar confuso. O que eu fiz? O que eu fiz para estar colhendo isto? É aqui que muitos se perdem, muitos crentes. Eu procuro fazer tudo certinho e agradar a Deus, e mesmo assim acontece isto e aquilo de ruim na minha vida. Eles não estão considerando Deus na equação. Que Deus tem seus planos, propósitos, e se você suportar, e se você elevar a sua mente para que seja como a mente de Cristo, para pensar como Deus, não os pequenos e mesquinhos pensamentos humanos, mas pensar um pouquinho mais acima, elevar-se, para pensar os pensamentos de Deus, e isto pode acontecer por revelação, e acontece por revelação,
você vai entender que há um propósito maior em tudo que acontece na nossa vida e que nós não devemos como disse Paulo, não vos canseis de fazer o bem, porque vocês vão colher. E a colheita vem na porção dobrada, como Jó. E por que Paulo diz em Gálatas, não vos canseis de fazer o bem? Porque às vezes você se cansa. Eu não vou mover mais um dedo pelas pessoas, porque eu procuro sempre fazer o bem a elas e só levo coice. É a única coisa que eu ganho. Aí você se cansa e para. Você tem pensamentos muito pequenos, eleve os seus pensamentos. Saiba que existem causas divinas, mesmo que você não tenha feito nada de errado para colher certas coisas, mas existem profundos propósitos, planos, e não são ruins, não são ruins. Você vai ver que a porção dobrada vai chegar na sua vida se você se mantiver fiel como Jó. Aprenda com Jó e deixe Deus conduzir a tua vida, fazer a vontade dele na tua vida e do jeito dele. E você vai ver que tudo vai dar certo no fim. Deus te abençoe.